Quem achou diz amém. Achou? 1 de Pedro 2, 9. Vamos ler até o versículo 14 ou 15, tá bom? Diz assim: vocês, porém, são geração, o quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar, de novo, para quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continuamos. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o quê? Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amados, insistam em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Amém, até ali. 15 diz, né? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Amém? Eu ia ficar só no primeiro versículo que a gente leu, né? No versículo 9, né? Mas já nessa versão da Bíblia está bem mais claro, né? Está mais mastigadinho, né? Aqui diz, né? Primeira coisa, vós sois, voltamos para o 9, a geração eleita, né? Geração eleita, repita comigo, geração eleita. Então, você foi escolhido para um propósito. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você foi escolhido para um propósito. Agora pergunta para essa pessoa, você sabe qual é esse propósito? Agora responda. Eu sei, eu não sei se eu sei que sei, mas não sei, porque eu sei que não sei, né? Será que sabemos qual é esse propósito para o qual fomos criados, fomos colocados neste mundo? Qual é o seu propósito? Eu sei que talvez aqui há muitas pessoas, algumas ou muitas, que ainda talvez estão se perguntando, né? Qual é o meu propósito nesta vida? Porque de acordo com a maneira como eu estou vivendo, de acordo com a minha condição psicológica, física, familiar, econômica, né? Sei lá, eu acho que Deus não tem propósito para mim. Não, a palavra de Deus diz que você é geração eleita. Eleita significa, ó, eleita, a dedo. Você, gênero, tem projetos para contigo. Você, Gil, amém? Bora, Gil. Cada um, Larissa, Bernardo, você, o Senhor tem propósito com cada um de vocês. Comigo também. Segundo, sacerdócio real. O que é um sacerdócio? É uma função, né? Função sacerdotal. É uma função exclusiva de serviço para benefício da casa de Deus, para benefício de Deus, né? Um sacerdócio era aquele que ministrava. Um sacerdócio é aquele que ministra, que serve, que adora e que serve na casa de Deus e aos irmãos, aos escolhidos de Deus, né? Sacerdócio real, que serve ao rei. Aí nós entendemos que somos uma geração escolhida, eleita. Independentemente do teu passado, independentemente do teu histórico, independentemente do quadro familiar que você já viveu, independentemente de tudo, do seu hoje, você é escolhido do Senhor. E você tem
a obrigação de reconhecer, escuta bem, tem a obrigação de compreender que há um sacerdócio a ser desenvolvido neste mundo, que é o servir a Deus. Não há como ter sentido em nossa vida se não for vivida para Deus. Estão ouvindo, jovens, crianças, velhos aqui? Estão ouvindo? Não tem como ter sentido em nossa vida se não for vivida para o Senhor. Continuando, somos nação santa. Parte, então, fundamental do nosso chamado sacerdotal de viver para Deus é sermos santos. Sermos santos. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado: Deus te quer santo. Deus te quer santo. Deus nos quer santos. Amém? Santos. O que significa isso? Falta de falhas? Ausência de erros? Não. Ausência de imperfeições? Não, não é. Santificação é compreender que somos uma geração eleita, Senhor, que fomos escolhidos para sermos sacerdotes, para viver para Ele todos os dias da nossa vida na terra e a eternidade, né? E entendermos que só nele é que nós temos a santidade. Pelo sangue de Jesus Cristo nós somos limpos e somos aceitos diante dele. Aleluia. Povo exclusivo de Deus. Estávamos ministrando ao Ministério de Louvor antes do culto, né? Sobre como é que somos exclusivos para Deus. Significa que Ele nos ama mais do que outras pessoas? Não. Mas a palavra diz, né, que nós fomos destinados para julgar e administrar a vida dos anjos. O que significa isso? Que embora os anjos, sendo poderosos ministros espirituais, né, a favor de Deus e a favor dos escolhidos, Deus nos ama mais. Ele nos chama de filhos. Filhos. O Senhor não deu o seu sangue para resgatar anjos, mas para resgatar você e a mim. Ele deu a sua vida, Ele deixou, né, a sua glória. Ele abriu mão da sua glória e veio aqui no mundo por causa de nós. O tamanho amor. Isso aqui é apenas uma introdução que estou dando para poder chegar ao centro, né, a base dessa mensagem, que é simples também, é algo rápido e simples. Então, não deixe a pessoa que está do seu lado cochilar. Faz assim, ó. Vai, assim, acorda. Acorda, senão o irmão vai gritar. Fazer igual os velhos faziam assim. Oi. Amém? Não deixe. Está repreendido o espírito de Eutico. Então nós temos um chamado, nós temos um projeto de Deus para nossas vidas. Estamos falando, uns domingos atrás também estivemos compartilhando sobre este ano, né? A expectativa para este ano. É o ano do crescimento, é o ano do amadurecimento, né? É o ano do crescer, e o crescer significa amadurecer. Amadurecer significa o quê? Sofrer também. Estão de acordo comigo? Alguém diz amém por aí? Amém. Quem quer crescer? Amém. Quem quer amadurecer? Amém. Quem quer sofrer? Amém, né? Aquele né? Tá doendo para sair esse amém, né? Mas faz parte. Nós precisamos ser realistas e aceitar que para poder crescer precisamos passar por provações que vão trazer amadurecimento, e para podermos passar por dificuldades e provações que vão nos dar crescimento, primeiro temos que procurar entender para que estamos aqui, da onde viemos, para que estamos aqui e para onde nós vamos. Amém? Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? O que significa isso? A glória vindoura, né? A glória eterna com o Pai só será alcançada se nós deixarmos que essa glória seja trabalhada em nós, a imagem de Cristo, a semelhança, a pessoa de Cristo. Eu não vou me cansar de dizer isso para a igreja, não vou me cansar, não vou descansar de repetir isso para os irmãos.
a pessoa de Cristo sendo conquistada dia após dia em nós, através de um trabalho árduo de quebrantamento, é a maior riqueza, é a maior realização que você pode alcançar nessa vida. É a maior realização. Amém? É assim que nós podemos manifestar que somos um sacerdócio real, nação santa. Para quê? Como é que nós queremos viver este ano 2023 cheio de prosperidade, cheio de abundância, cheio de crescimento, se não nos comportamos ainda como povo de Deus, se ainda nos comportamos, se ainda vemos a vida, se ainda lidamos com os problemas de acordo com os princípios e preceitos do povo que não é de Deus. E como é um povo que não é de Deus? Alguém poderia levantar a mão e dar alguns exemplos? Continuamos então. Amados, exorto a vocês como peregrinos e forasteiros que se abstenham das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Numa linguagem mais clara, né? Abstenha-se, ou seja, afaste-se. Evite as concupiscências, são os desejos da carne. Satisfazer os desejos da carne. E o que é essa carne? É a nossa mente egoísta, a nossa alma egoísta, a nossa carne mesmo. É o vício, a idolatria por satisfazer os nossos instintos egoístas, nosso ego, e em todas as áreas da nossa vida. Hoje em dia, a sociedade está sendo doutrinada, está sendo treinada, está sendo influenciada por todos os meios a sermos pessoas, nem pessoas mais, seres vivos que vivem de acordo com os instintos. Tudo é agora estímulo, né? Estímulo de instintos. Enquanto eu olho as redes sociais, ultimamente eu tenho olhado muito mesmo as redes sociais, né? E tenho observado como é que... Vou contar de uma forma mais pausada, tá? Vou até tomar um pouco de água. Eu estava assistindo uma matéria de um rapaz mexicano, que ele é um blogueiro, um youtuber, né, que ele viaja por muitas partes do mundo, né, e ele mostra, né, a culinária dos países, né. Tem muitos blogueiros hoje, né, que fazem isso, né, muitos youtubers, né, viajam pelo mundo, né, e a gente segue, né, para conhecer como que é a China, como é o sertão e tal, né. Mas eu percebi que uma das estratégias dele, enquanto eu assisti o vídeo, eu senti que estava me enchendo de um tipo de cansaço emocional enquanto assistia o vídeo dele. Aí fui me deparando que enquanto ele vai falando, sabe aqueles cortes que eles vão fazendo? Tipo assim, eles não dão mais espaço para poder respirar. Ele diz uma palavra e já vem com outra palavra, outra palavra. Tipo assim, o vídeo não para. O vídeo não para. Antigamente era diferente, né? Hoje o vídeo ele não tem mais pausa, né? É palavra por palavra, texto por texto, frase após frase, não sei se dá para entender. Ele edita o vídeo de uma forma, de tal forma que você não tenha tempo para descansar tanta palavra, tanta informação que está sendo transmitida. Não tem. Então o vídeo todo você passa assim, ó, não tem tempo nem de piscar, nem de descansar. Tudo é atrativo, né? E quando acaba o vídeo, muitas vezes eu não lembro nem metade do que aconteceu ali. Só no momento. Já percebeu isso? Estava lendo também sobre como que são os vídeos infantis também, né? Como que os bebês, né, psicólogos estão pedindo, né, estão implorando de que não deem telefone para criança menor de 2 anos, inclusive até mais, né? Porque aí estava mostrando o vídeo daquelas criancinhas, né, todo coloridas, né, aqueles bichinhos lá que ficam dançando e cantando e usando os brinquedinhos e tal, né? Porque eles colocam tanta informação, uma imagem não dura nem meio segundo, já vira para outra e vai para outra. Então faz com que a pessoa, principalmente a criança, olhe assim e não tenha tempo nem de descansar. Acaba se tornando uma pessoa imediatista,
acaba se tornando uma pessoa que não para mais para pensar, para criar uma ideia, para analisar as coisas, para criar uma opinião. Apenas consome. Não interessa o que está vindo. Consome. É o treinamento que estamos sofrendo hoje. Então precisamos parar um pouco com isso. É o modelo deste mundo. É o modelo do povo que não é de Deus, né? Coisas que não são frutíferas, coisas que não edificam, coisas que não acrescentam em nada. Porém, são tão repetitivas que muitas vezes acabamos acreditando que é valioso, que é importante para nós. Prosseguindo. Isso aí diz muito sobre as concupiscências da carne. Quando às vezes ouvimos esse termo, né? Os desejos da carne, as concupiscências da carne, às vezes a gente pensa, né? E relaciona isso aí a pecados morais, né? Imoralidade sexual, adultério, prostituição, bebidas, balada, né? Carnaval, essas coisas. Mas nem sempre. Os desejos da carne são tudo aquilo que ocupa em nossa mente um espaço acima do normal. Em nosso tempo, um espaço acima do normal, que pode afetar a nossa vida familiar, a nossa vida sacerdotal, a nossa vida como cristãos. Dá para entender? Estou indo muito rápido? Então, prosseguindo mais devagar. Esses desejos e concupiscências da carne, eles combatem contra a nossa alma, combatem contra o entendimento da palavra de Deus. Tendo o vosso procedimento, versículo 12, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou no dia da intervenção, como acabamos de ler aqui nessa versão mais atualizada, né? Então, diz aqui que nós precisamos então ter um procedimento correto, porque já foi profetizado, já foi declarado, está escrito que iriam se levantar calúnias contra nós, iriam se levantar perseguições, iriam se levantar muitas vezes falsos testemunhos ou provocações contra nós, filhos de Deus. Então, qual é a melhor forma de combater o mal? Fazendo mais mal? Qual a melhor forma de combater o mal? Fazendo o mal em dobro? Fazendo o bem, tendo um bom comportamento. E que bom comportamento é esse? Um comportamento digno, os frutos dignos de arrependimento. Um comportamento que vai na contramão deste mundo. Nós acabamos de ver aqui, né? E podemos nomear aqui pela Bíblia muitos dos comportamentos deste mundo, muitas das condutas que manifestam a cultura torcida, distorcida deste mundo, que quer treinar a nós e aos nossos filhos e às nossas futuras gerações, de que aquilo que é mal é bom, e de que aquilo que é bom é mal. Você vai mudar isso como? Saindo para as ruas, quebrando os patrimônios das pessoas, queimando a propriedade dos outros? Não, cuidando do seu núcleo familiar. Cuida do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide da cultura do seu lar, da sua casa. Deixa a mentira, deixa a falsidade, deixa a ira, abandona a violência, abandona o desejo de vingança, abandona o rancor, o ressentimento, a mágoa, abandona o desejo de justiça própria, abandona o desejo de fazer mal aos outros, abandona o desejo de cobiçar as coisas que não são suas, abandone a falsidade, e mais uma vez, abandone a ira. É difícil, né? É fácil isso? É difícil. Eu falo isso porque para mim é difícil, é muito difícil. Então estou falando algo que estou vivenciando nesse tempo, não por causa que sou casado, tá? Mas é porque realmente a cada instante, né, somos confrontados, né? Eu estou com 5 ou 6 meses só de casado, então está uma maravilha, irmão, tá? Está uma maravilha, glória a Deus. É um paraíso na terra.
A Ruth é uma serva de Deus, irmãos. Ela está aí, ó. Corajosa. Deus me ama muito. Orei bastante, acho que ele orou pouco. Quando a gente casa, a gente encontra uma pessoa idônea na nossa vida. Uma das, assim, testemunho próprio, né? A gente se encontra, mas se encontra em um lado bom, mas também se encontra no aspecto das nossas imperfeições, né? O que a gente precisa ir aperfeiçoando, né? Eu acho que o casamento, ou as amizades sinceras, assim como a própria família, né? A própria convivência em família, faz com que a gente procure melhorar. Amém? Então, seja grato pela sua família, seja grato pelo seu casamento, seja grato também a vocês que vão casar, Cris, Rodrigo, jovens também que estão prestes a isso, né? Quero dar um parênteses, né? Que veio no meu coração agora, né? Pedir aos irmãos que eu estava meditando nesses dias, né? Eu acho que foi o Espírito Santo me dizendo assim, fale isso para a igreja. E sempre falo isso para alguns amigos mais íntimos, né? Irmãos, somos igreja de Cristo, então podemos falar abertamente, né? Vocês que são mais velhos, são casais mais experientes, né? Procurem esses jovens que vocês veem que estão namorando, que estão querendo casar, que estão trabalhando para formar uma família, que estão querendo formar um casamento em Deus. Procurem, não esperem que eles os convidem para o casamento. Pronto, falei. Não esperem que aconteça isso. Procurem com todo amor e pergunta para esses jovens: está precisando de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te abençoar. Mesmo que não me convide para o casamento, você tem seus motivos, né? Cada um tem seus motivos. Mas como igreja, como família em Cristo, ofereça-se a ajudar. Se não é com algo material, ofereça-se como amigos, dê conselhos, amém? Ore pela vida dos casais jovens desta igreja. Hoje estou aqui em pé porque tem muitas pessoas orando por mim. Aqui no Brasil, lá no Peru, oram pela minha vida, pela vida da Ruth, pela nossa família. Isso nos mantém fortes. Isso faz parte também de sermos um povo escolhido, e fazer um sacerdócio. Talvez não sou um esposo, talvez não estou casado há muitos anos, mas eu quero perguntar aqui, né? Não precisa levantar a mão. Quantos maridos aqui oram pela sua esposa, né? Quantos maridos aqui estão colocando a mão nela e orando, repreendendo todo o mal, abençoando, declarando bênção, saúde, prosperidade? Quantas de vocês, esposas, noivas, estão orando por esse homem abençoado, né? Leva ele, Senhor, né? Ore, interceda. Você tem autoridade, você tem o nome do Senhor Jesus para orar. Você tem um poder nas suas mãos para orar, para repreender todo o mal, para profetizar cura, bênção, prosperidade, amém? Foi ministrado nessa introdução de culto, né? Sobre fertilidade. Eu falei assim, amém, eu recebo essa palavra na minha vida. E não somente nessa área de paternidade, mas na paternidade espiritual. Eu quero produzir frutos. Já imaginou? Esses jovens que hoje são solteiros, são crianças ainda, são adolescentes, o dia que eles casarem, o dia que eles tiverem filhos, e eles terem todo mundo na igreja, eles vierem te agradecer. Obrigado, Larissa, Bernardo, vocês foram uma referência para mim, para nós, né? Vocês oraram por nós, vocês nos resgataram através do projeto, vocês nos pastorearam. Obrigado, né? André, né? Lívia, né? Vocês foram referência para nossas vidas, jovens, né? Amém? Então é lindo, isso aí é ser fértil, é ser frutífero, amém? Então eu tomo posse, eu quero ser isso também, amém? Então, irmãos jovens que estão ali, vão casar um dia, procurem umas velhas sem medo, procurem conselho, não sejam orgulhosos, amém? Prosseguindo, estamos aí no versículo 12, né? Observando, né, as vossas boas obras, para que as pessoas que falam mal de vocês, como malfeitores, observem as suas boas obras, né, o seu bom comportamento, né, e assim glorifiquem a Deus. E também diz aqui no 13, sujeitem-se a toda a autoridade humana, por amor do Senhor. Sejam sujeitos
sejam sujeitos. O que significa se sujeitar? Se sujeitar significa entender qual é o nosso limite. Entender quem nós somos e quem nós não somos. Eu sei que isso aí pode ser um pouco duro para alguém, para alguns ou muitos aqui, né? Mas a palavra diz que nós devemos nos submeter às nossas autoridades, não somente eclesiásticas, mas às nossas autoridades políticas também. Precisamos orar pelos que nos governam, os prefeitos, os governadores, por quem está na presidência, mesmo você concordando ou não. Nosso chamado é sermos sacerdotes do Senhor. Orar, profetizar, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus Cristo, ele disse que não há autoridade. O que mais diz? Que não há autoridade que não seja estabelecida por permissão de Deus. Então, oremos, intercedamos, intercedamos em nossa casa, em nosso quarto, na nossa igreja. Amém? É um chamado, essa palavra de hoje é simples, é um chamado a nos posicionar, a voltarmos ao nosso posicionamento como intercessores, ao nosso posicionamento como pessoas que sabem se comportar, ao nosso posicionamento como pessoas que sabem ter conduta de um povo de Deus, a voltar ao nosso posicionamento de pessoas que socorrem umas às outras, que cuidam uns dos outros. Amém? Não sei qual versículo que está, ou se não está, talvez eu que inventei, mas Deus muitas vezes ele vai colocar os mais fracos no meio dos mais fortes, para serem ajudados. Amém? Os mais fracos. Então não julgue aquele que é mais fraco, não julgue aquele que é mais fraco na fé, não julgue aquele que ainda está lutando contra um pecado, não julgue aquele que tem menos maturidade, que tem mais tendência a ser briguento, aquele que está ainda amadurecendo. Não julgue aquele que tem limitações, que você vê um dia aqui na igreja, depois está no mundo, ou está bebendo já, e depois vem de novo pedir perdão, e depois já está no carnaval, e depois volta. Não julgue, esteja presto para aceitar, esteja presto para receber, esteja presto sempre. Isso te faz sacerdote. Sacerdotes são servos, ministros de Deus e servos dos irmãos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos nos esticar um pouquinho para poder assim começar já com a pregação. Meu Deus. Glória a Deus. Então temos um chamado, né? Temos chamado, fomos eleitos, temos um sacerdócio para cumprir. Amém? Eu sei que essas palavras muitos de vocês já ouviram muitas vezes, ano tras ano. Mas se fosse por causa disso, né? A Bíblia também poderia ter sido escrita novamente, mas não foi, porque a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus é como uma espada cortante. Amém? Então, antes de nós orarmos e agradecer, eu queria que você levasse para a sua casa esse entendimento, né? Que há um chamado de Deus para a sua vida, que há grandes coisas que Deus quer fazer. Nos últimos cultos de jovens, a gente tem ouvido muito, né, sobre o viver uma vida sobrenatural, uma vida, né, marcante, né, uma vida que faça diferença, milagres acontecendo, curas, milagre tras milagre acontecendo através das nossas vidas, aqui, na rua, no trabalho, em todo lugar. Mas nós precisamos entender que antes de ver esses sinais de milagres, que muitas vezes nós julgamos apenas como milagres, precisamos vivenciar um dos maiores milagres, que é uma vida em constante arrependimento, o conhecimento da graça do Senhor sobre nós. Do que adianta sermos pessoas que trabalhem muito com dons espirituais, se ainda não refletimos o caráter de Jesus em nós? Eu quero te animar a continuar, irmão. Amém? Continua nesse trabalho, nessa lavoura de aperfeiçoamento.
Eu creio que estamos vivendo um avivamento hoje. Eu creio, e não creio apenas, eu vejo que estamos vivendo um avivamento. Estamos passando por um avivamento, porque estamos amadurecendo, porque estamos despertando, estamos acordando para a realidade, para as verdades da palavra. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Não tem coisa mais gostosa do que acordar. Amém? Então, se afaste dos desejos da carne, fuja, se afaste dos desejos do ego. Vamos lutar, amém, irmãos? Não se conforme. Tire da sua boca esse palavreado de eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sempre serei assim, né? Larga esse espírito de Gabriela da sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor que nunca falha. Obrigado pelo teu amor que nunca nos abandonou. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tem nos resgatado para sermos povo exclusivo do Senhor, nação, geração eleita, uma nação santa, santa para o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Quebrando nossos corações nesta noite e conduza-nos, Pai, por um caminho, Deus, de conhecimento da Tua verdade. Ajuda-nos a sermos sacerdotes em nossa família, em nossa casa, em nosso casamento, em nossos relacionamentos. Ajuda-nos a sermos sacerdotes, Pai, em nossos trabalhos. Ajuda-nos, Pai, a cada dia sermos pessoas sedentas e famintas pela Tua graça, pela Tua presença, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que se envolvem na Tua obra, pessoas que se envolvem e se importam uns com os outros, pessoas que enxergam, filhos de Deus que enxergam a necessidade dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. É nessa palavra, Deus, que nós descansamos, meu Pai, para que o mundo veja que o Senhor é verdadeiro, Deus. E o mundo que clama tanto, Deus, pela manifestação dos Teus filhos, possa ver em nós, Senhor, essa manifestação. Em nome de Jesus, que a Tua presença esteja sobre nós, Deus, neste dia, nessa semana, em nome de Jesus. Que a Tua presença, a Tua bênção esteja sobre cada um dos Teus filhos, Deus, nos seus trabalhos, nos seus lares. Que cada trabalho, Deus, cada obra dessas mãos venha prosperar em nome de Jesus. Repreenda todo espírito de enfermidade, de doença, Pai. Fortaleça o sistema imunológico da Tua igreja, desta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, não permita mais, Senhor, que as doenças abalem a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós glorificamos a um Deus real, que cura, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.